Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Adorado é o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos ficar de pé agora mais uma vez. Nós vamos fazer uma leitura bíblica um pouquinho diferente hoje. Nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente. Eu escolhi aqui uma passagem bíblica para falar para os irmãos. Está no livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 27 em diante, tá? Mas nós vamos fazer diferente. Eu tenho uma coisa muito interessante para mostrar para os irmãos. No livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 27 até o versículo 31. Porém, quando eu ler, eu vou ler os dois primeiros versículos, e aí eu vou continuar lendo aqui, e os irmãos vão dar uma pausa, porque eu vou ler em dois outros lugares, mas não precisam acompanhar, só escutar, tá bom? E nós vamos terminar no versículo 31 de Marcos. O que é que eu fiz com essa passagem? Essa passagem bíblica, ela se refere a um momento em que Jesus estava conversando com os discípulos. E aí eu fiz um apanhado nos 4 evangelhos, para que trazer tudo que eles conversaram naqueles 4 lugares, num lugar só. Os irmãos vão ver que interessante que é essa revelação de Deus para nós nesta noite. E o assunto é bem forte, mas vai ser uma bênção para todos nós, né? No livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 27 e 28, está escrito assim: E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Agora, saindo daqui, nós vamos para João capítulo 13. Os irmãos não precisam folhear a Bíblia, mas só continuar na leitura. Quando Jesus diz assim: mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Aí Simão Pedro diz o seguinte: Senhor, para onde vais? Para onde vais? E Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, vós não podeis ir agora, mas depois vocês me seguirão. Disse-lhe Pedro: por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, certamente olhando para ele, disse assim: tu darás a tua vida por mim? Aí nós vamos deixar João de lado e vamos para o livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 31. Jesus, dando continuação a essa conversa, ele diz assim: Simão, Simão. Veja que em João ele diz assim: tu darias a tua vida por mim? Aí lá no livro de Lucas ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Agora voltando para o livro de Marcos, onde nós estamos lendo, diz assim: disse-lhe Pedro ainda, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Pode sentar, meus irmãos. Deus nos ajude a destrinchar uma palavra como essa, porque você vê que a gente olhando para os 4 evangelhos, um diz uma coisa, outro diz um pedaço, outro diz um pedaço. Então, mas você começou, eu fui ler a parte em cada um e diz assim: vamos ver o que eles conversaram tudo, e fui juntando e deu nisso daqui, uma coisa maravilhosa.
porque eu sabia que certa vez o Senhor tinha dito para Simão que o Satanás tinha pedido para cirandar ele como se ciranda trigo, mas eu não sabia que era nessa ocasião. Porém eu sei que é, porque ali Jesus repete as mesmas palavras, né, dizendo assim: hoje tu me negarás. Então essa foi uma conversa que eles tiveram logo depois da ceia, né? Então Jesus chega para Pedro, né, agora falando para vocês o que aconteceu, diz assim, ele diz assim: olha, hoje, esta noite, depois terminaram a ceia, eles estavam se preparando para sair para o Getsemane, né? Eles estavam destinados aí. Ele diz assim: olha, hoje, nesta noite, todos vocês me abandonarão. Veja, irmãos, que não é só os crentes, os pastores que são abandonados. Jesus foi abandonado por todos os seus discípulos. Esta noite todos vocês se escandalizarão de mim, né? E fugirão. Aí Pedro diz, não, primeiro ele começa a dizer assim: olha, mas não tem problema, eu vou, quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês e vou encontrar vocês lá na Galileia. Aí Pedro diz assim: Senhor, mas para onde tu vai? Né? Porque Jesus disse para eles que eles não podiam segui-lo, né, naquele momento. Então ele diz assim: Senhor, mas para onde tu vai? Mas isso aí vocês não vão encontrar num lugar só, você já sabe disso, né? Jesus diz assim: para onde eu vou, tu não pode ir, Pedro. Não agora, vai depois. Ele diz assim: não, mas eu vou para onde o Senhor for, e eu estou disposto até a ir para a prisão e para a cadeia. Eu daria a minha vida por ti. Aí Jesus olha para ele e diz assim: tu, Pedro, darias a tua vida por mim? Pois eu vou te dizer uma coisa, Simão Pedro: o diabo já te pediu para te cirandar como um trigo. E quando Jesus disse: o diabo te pediu para cirandar você como um trigo, ele diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porque, tipo assim, ele não negou que você vai ser cirandado como trigo. Porém, eu pedi para o Pai, para Deus, para não deixar você perder sua fé. Porque, irmãos, isso que o diabo pediu a respeito com Pedro, o que o diabo pediu para fazer com Pedro, foi o mesmo que ele pediu para fazer com Jó. Mas Deus coloca limites, como disse para o diabo, né? Toque nos bens dele, mas não toque na vida dele. Depois o diabo voltou e disse assim: então toque na vida dele, mas não mate ele, não tire a vida dele, né? Então o diabo teve que achar um jeito de magoar ele, mas alguma coisa que não tirasse a vida dele. Ele tinha que seguir isso. Então o Senhor impôs um limite, né? Eu roguei por ti, Pedro, né? E antes que o galo cante essa noite 2 vezes, 3 vezes tu vai me negar. E ele bateu o pé e disse assim: de jeito nenhum, não vou te negar, né? Ainda que todos neguem. Aí a gente costuma sempre pensar o seguinte: que Pedro negou a Jesus, mas não só foi Pedro. Pedro ele passou pelo processo assim mais difícil, né? Mais difícil. Mas todos os outros negaram, porque todos disseram a mesma coisa. Todos acompanharam ele. Isso aí é o perigo de um líder, né? Ele, como ele era uma liderança, diz assim: nós vamos lá para morrer, nós também vamos, nós vamos morrer também com Jesus. Mas não foi bem isso que aconteceu. Bom, por que eu estou trazendo essa palavra para os irmãos? Porque, irmãos, tem uma parábola, uma fábula de um escritor muito antigo, grego, né? O nome dele é Esopo, que fala sobre a Assembleia dos Ratos. E eu, me lembrando disso, eu disse assim: não, mas tem alguma coisa a ver. Agora preciso achar um modo de mostrar uma realidade para os irmãos que muitas vezes não funciona, né? Quer dizer, por que muitas coisas, às vezes as coisas na Bíblia não funcionam como a gente quer? Porque a gente tem alguns detalhes que a gente não percebe. Então essa fábula de Esopo, né, que é um escritor do século VI da Grécia, ele conta sobre uma assembleia de ratos. Até eu queria evitar a palavra assembleia,
Mas eu digo assim, ela é conhecida por isso, porque era uma reunião de ratos, né? E também, de uma forma ou de outra, faz a gente se lembrar de algumas coisas para a gente agir diferente, né? Para a gente ter atitudes diferentes. Então tinha um lugar onde tinha uns ratos, bastante ratos, vivendo ali. Isso é uma fábula, né? Que é uma parábola, as parábolas que nem Jesus contou, mas isso é de um escritor, não está na Bíblia. Que eles eram atormentados, aterrorizados por um gato que estava acabando com eles, estava destruindo eles, e eles não sabiam mais o que fazer para enfrentar aquele gato, um gato feroz. Então eles fizeram uma reunião, né? Foi a Assembleia dos Ratos, né? Por isso que eu botei o nome da palavra hoje, esse aí, né? Fizeram uma reunião e disseram assim: a gente precisa achar um jeito de se livrar desse gato, de se livrar, eles estão acabando conosco. E então eles ficaram lá, um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. No meio de tantas opiniões surgiu uma ideia. Bom, eu tenho uma ideia. A gente pega um sino, amarra no pescoço do gato, quando o gato começar a se mover por dentro de casa, porque os irmãos sabem que gato, como é caçador, ele é muito, né, mãozinha de veludo, né? Ele não faz barulho, ele é muito quieto. Mas quando ele começar a se movimentar, nós vamos ouvir o barulho e vamos escapar dele, é a única maneira. Bom, foi aquela festa na Assembleia, jogaram o chapéu para cima, agora ganhamos, né? Os irmãos sabem o que me vem na mente quando eu comecei a ler essa história? Eu conheço essa história desde criança, né? Mas eu tive que ler novamente, né? Para refrescar a minha memória. Quando você está na igreja e vê aqueles pregadores triunfalistas, né? Que falam coisas, e sabe aquelas igrejas que ficam cheias com aqueles pregadores que mostram as coisas muito fácil, né? Então, um dia eu vi um que chegou e dizia assim: todos os dias eu escrevo o meu nome, o nome do diabo no solado do sapato, né? Que é para pisar nele todos os dias. Aí a igreja vai, né? A igreja se arrebata. Só que tem um problema. Como é que isso funciona na prática? Não é? Aí você diz assim: não, aqui eu vou escrever o nome do diabo no solado do meu sapato, vou poder pisar nele todo dia. Claro, mas isso é fácil, todo mundo faz. Agora me diga, na prática, como é que isso funciona? Como é que você pisa no diabo? Como é que você pisa no poder das trevas que a Bíblia nos deu? Jesus disse que Ele nos dá esse poder. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos fará dano algum. Isso é um poder que Deus nos dá. Mas aí você chega para ele e diz assim: tá, e como é que você faz isso? Como é que a gente faz isso agora, pregador? Ele não sabe como é que se faz. Às vezes sai dali, desce do púlpito e chega lá na rua, a primeira peitada que ele dá, com o diabo derruba ele. Já leva uma rasteira e sai rolando. E o diabo faz isso mesmo. Ele vê essa nossa valentia e ele fica em volta. Ele ficou assim em volta de Pedro o tempo todo. Pedro é muito valente, Pedro é muito forte, Pedro é muito corajoso. Esse cara, sabe de uma coisa? Deixa eu cilindrar ele, deixa eu provar ele. Porque, irmãos, o diabo, ele nos prova, mas porque ele quer mostrar para Deus os nossos defeitos. Ele quer acabar com a nossa fé. Ele quer dizer assim: você pensa que é alguma coisa, mas você não é nada. Ele queria fazer isso com Jó. Tira tuas coisas, tira o que tu desse para Jó, para ver como é que ele vai agir. Ele vai aproximar de ti, sabe? Ele vai aproximar de ti. É porque a prova que Satanás quer é para destruir. Por isso que Deus falou assim, por isso que Jesus disse assim: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando Deus nos prova, Ele nos prova, irmão, para mostrar para nós quem nós somos, mas Ele faz isso com muito cuidado e com muito amor. Mas o diabo, a intenção dele é nos destruir.
é acabar com a nossa fé, é arrasar com você, é dizer assim, ó, você nunca mais vai subir num púlpito para dizer essas coisas. Aí você diz assim, agora eu não quero mais, né? Você já não tem mais aquela graça de Deus. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu na Assembleia dos Ratos, aquela multidão de ratos gritando, jogando o chapéu para cima. Aí um rato mais velho, falou assim, tá? Verdade? Tá, uma ideia excelente. Mas quem de nós vai lá botar esse coisa no gato? Um balde d'água fria. Acabou com a reunião. Porque, irmãos, e qual é a moral da história? Falar é fácil, fazer é difícil. Essa é a moral da história. Falar é fácil. Quando Pedro falou isso para Jesus, Senhor, eu vou contigo, ele não media consequências, ele não parou para pensar nas coisas que ele estava dizendo. Os irmãos compreendam que servir a Jesus nunca foi fácil. Ele nunca disse facilidade. Ele disse assim, olha, quando vocês vêm após mim, pensa num homem que quer construir uma torre. Ele tem que se sentar, fazer os cálculos para ver se ele tem dinheiro para comprar material, para pagar a mão de obra, para comprar ferro, enfim, para começar e terminar. Porque se ele começa sem pensar e ele deixa a obra pela metade, ele vai servir de piada. Todo mundo que passava, esse homem começou a construir, o dinheiro acabou e ele não conseguiu. Agora vai ficar ali, a chuva e o vento vai arruinar porque ele terminou. Então, irmãos, Jesus diz assim, o que eu digo para os irmãos é que não existe solução fácil para problema difícil, né? Não existe solução fácil para problema difícil. Um problema difícil requer um pouco mais de trabalho, de luta, né? Você tem um problema na sua casa, às vezes tem muitos problemas que a gente enfrenta, nem são problemas, são contratempos, a gente dobra o joelho, faz uma oração ali e Deus resolve. Mas outras coisas são mais difíceis, porque envolve outras pessoas, envolve outros sentimentos, e aí Deus tem que agir nesse favor. Aí você vai ter que ter uma nova atitude, você vai trabalhar. Jesus, você não vai apenas pedir para Ele resolver aquela situação, você vai pedir direcionamento a Ele. Jesus, me dê sabedoria, o que eu faço para falar com fulano, o que eu faço, essa parte eu tenho que fazer, mas me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá graça, e aí você vai encontrar a saída para os seus problemas. Porque é um problema mais complexo, ele leva mais tempo, porque não é simplesmente dizer, meu Deus, tira meus filhos da droga. Não, eu preciso que Deus me dê sabedoria para que eu tenha que fazer alguma coisa por ele, porque Deus simplesmente não vai tirar ele de lá. Deus diz assim, se fosse você que tivesse pedido, que tivesse caído, era fácil, você quer. Agora a gente precisa primeiro saber se ele quer sair. Ele quer sair? Porque eu não vou pegar ele à força, você também não. Então requer aí um pouco mais de tempo. É aí onde eu convido os irmãos para vir à oração. Muitas vezes na minha vida aconteceu isso, de eu entrar na igreja angustiado, perturbado, triste, orava, buscava a Deus, e irmãos, com toda a alegria do meu coração, eu digo, Deus resolveu cada um dos meus problemas, cada um dos meus temores, cada uma das minhas dificuldades, não é? E vai resolver o seu também, seus problemas também. Agora, não faça esse tipo de coisa, porque de achar que de ir nessa onda de fraquezas, né? de coisas que, irmãos, eu digo para você, o nosso prêmio para ser vencedor não é dinheiro, não é vida boa. O prêmio de um ser humano que Deus nos promete viver eternamente, viver a vida eterna. Deus nos promete viver numa cidade que Ele construiu, que está pronta, construída. Não vai ser para qualquer um, não. É para aquele que vencer. E vencer, tem que vencer o pecado, tem que vencer Satanás, tem que vencer o mundo,
diz assim que aquele que luta de tudo se abstém. Uma pessoa que luta por alguma coisa, uma pessoa, ele quer ser um grande nadador, um grande jogador de futebol, um grande atleta. Tudo aquilo, meus irmãos, requer treino e disciplina, Então, o dia que ele vai chegar quando coloca aquela pessoa numa corrida, ele vai disparar que nem um raio, porque ele treinou, ele trabalhou, ele se esforçou, ele se levantou de manhã todos os dias e fazia isso. Então, quando ele foi, ele estava preparado. Não é assim que se vence, meus irmãos, as batalhas da vida. É com perseverança, é com luta, é com oração. Né? O que você pensa? Quantas vezes eu vi na igreja? Graças a Deus que aqui não. Mas eu já cheguei em alguns lugares e vi uns homens pregando, que eu disse assim, meu Deus, que loucura. Esse homem não sabe o que está falando. E não sabe mesmo. A gente e falava tanta coisa, e depois ele sumiu. Não sei, mas aquelas coisas que ele falou só foi para trazer vergonha para ele, né? Porque a gente sabe que a nossa luta é contra o diabo, é contra Satanás, e que ele tenta nos derrubar, ele quer nos tirar, porque sabe que as coisas que nós temos de Deus são coisas excelentes. Quando Davi se apresentou ali contra aquele gigante, havia um prêmio. Quando ele chegou, ele disse assim, o que está acontecendo? Olha, faz 40 dias que um homem levanta-se de lá daquele exército. Ele é um gigante, vamos imaginar que fosse o gato, né? E ele vem, nos afronta e diz assim, eu quero que tenha um homem no meio de vocês, vamos evitar derramamento de sangue. Para que tanta gente morrer, né? Tantos milhares de soldados de um lado, manda 2 homens só, você manda um homem daí, a gente manda para lutar comigo, quem ganhar não precisa mais de guerra. Estava fácil o negócio. Só que o povo de Israel ficou apavorado, porque quem era que como é que é mesmo? Se a gente basta vencer ele, aquele lugar, acabou com os seus problemas. O gigante, né? Acabou com os seus problemas. Tá, mas quem é que vai? Quem vai lutar? Agora eu vou mostrar para vocês que a vitória está ao nosso alcance, que isso daqui é apenas uma atitude errada que muita gente toma para não chegar no lugar onde ele poderia chegar, e com folga, porque Deus é bom, Deus é grande e dá condições para ele. Mas Davi, ele era um homem experimentado. Ele não passava o dia sem fazer nada para chegar. Ele não pegou aquela funda. Mas me bota aí no exército hoje aí que eu vou lutar. Não, ele era guerreiro. A Bíblia diz que Davi era um homem guerreiro. Aliás, Davi fez uma coisa, meus irmãos, que eu daria uma ideia para esses gatos. Eu ia dizer assim, primeiro vocês não vão pendurar isso ali nele, dá um remedinho para ele dormir. Quando ele dormir, que tiver com sono bem pesado, nós vamos lá e pendura. Quer dizer, existe uma solução, não é? Existe uma solução, existe uma maneira de fazer. A Bíblia diz que para todas as coisas há tempo e modo de fazer. Existe o tempo de fazer e a maneira de fazer. Não é de qualquer maneira. Existe o jeito de fazer as coisas para fazer bem feito. Para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. E aí quando Davi chegou, disse assim, quem é aquele homem? Ele vem ali, são 40 dias, 80 vezes ele subiu ali, porque ele vem de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Não tem homem aqui que tem coragem de enfrentar ele. Quando Davi se levantou para lutar contra aquele gigante, Davi já era um homem de experiência, era um homem guerreiro. Lá no lar dele, né? E é isso que a gente deve cuidar, irmãos. As pessoas querem muito, palco, querem fama, eles querem estar, mas não é assim. Lá, ele estava sozinho no deserto, ninguém estava vendo ele, estava cuidando de ovelha. Disse assim, mas eu vou treinar aqui. Ficava treinando ali. Lá vem o urso, ele
derrubou o urso, né? Passou-se outro tempo, ninguém estava vendo o Davi, mas Deus estava olhando para ele, como Deus está olhando para você, não é? Teve um pregador que ele era aqui da América Central, que morreu. Foi uma das pregações mais espetacular que eu já ouvi, aquele homem pregar. Como era bom ouvir aquele homem pregar, meu Deus do céu. A pregação dele dava 1h30, eu só falo 45 minutos, mas era gostoso de ouvir. E ele disse assim, ele contou umas histórias assim, que eu fiquei apavorado, mas eu digo assim, mas tem que ser assim, né? E ele dizia que um jovem queria entrar num time de basquete, mas não deixava, e ele treinava de madrugada na quadra, ninguém estava lá, e não, mas eu vou treinar, eu vou jogar, eu vou ser um vencedor, eu vou fazer isso. E chegou lá, no dia que estava jogando, ele chegava para o treinador deixou eu entrar, ele, não, você não, e vai fulano, chegava fulano, não, você não, não, manda aí, deixa eu ir, não, você não. Até que um se machucou lá, quebrou, não tinha mais ninguém, vai tu mesmo, vai você mesmo, vai. E o menino entrou ali, e entrou para brilhar, né? Ele entrou com gosto, ele entrou com garra, ele entrou com força. Ele era uma pessoa preparada para aquele momento. Deus encontrou um homem aqui, a pessoa preparada para enfrentar essa situação é Davi, como foi com aquele jovem. E Davi disse assim, eu irei, não é? Então lá no meio dos ratos surgiu um que não pensava assim, mas que pensava diferente. Eu irei e vencerei esse gigante. Como tu vai fazer isso? Porque já fiz uma vez, já fiz 2 vezes e vou fazer uma 3ª vez. Para mim não é diferença nenhuma. E quer saber? Não quero arma, não quero nada. Porque eu tenho uma técnica. Né? Eu tenho um modo, a maneira. Mas você não pode. Você já viu o tamanho da espada do homem? Eu não estou olhando para a espada. Você já viu o peso da armadura dele? Não me importa, porque não tem nada a ver com a armadura. Não tem. Mas ele está usando um capacete, mas isso também não tem nada, é impenetrável. Não, senhor, não é não. E lá vai Davi, girou e tum, na testa dele. E venceu. O que aconteceu com Pedro? Por que Pedro fracassou e chorou amargamente? Ele não precisava passar por aquilo. Porque Jesus dizia muitas vezes para ele, tentando explicar certas coisas, ele diz assim, olha, Pedro, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Não vai acontecer. Pedro, tu não, sem perceber, tu está contrariando Deus, que tem um plano e tudo que está escrito se cumpre. Que nem dizia nossa irmã essa semana, né? Ela é da Assembleia, está escrito, escrito o quê? Está escrito na Bíblia, vai ler lá. Ela é da Assembleia, está escrito. Mas está escrito o quê? O que está escrito aqui se cumpre. Então, Pedro, sem perceber, naquela força que ele tinha, naquele desejo, sei lá, aquele afobadilho, afoito, né? Ele queria e ele estava contrariando Pedro, mas está escrito que vai ser assim. Você poderia dizer assim, Senhor, então me perdoa, tem que ser assim, tenha misericórdia de mim, lembre-se de mim, meu Senhor, né? Se eu tiver que fazer isso, é doloroso, mas vamos lá, Pedro. E Jesus não queria contar aquilo para ele, dizendo para ele, olha, eu vou adiante de vocês. Não, mas eu vou agora. Tu não vai agora, Pedro. Tu não pode ir, Pedro. O problema é que Pedro começou a contrariar o próprio mestre. E é o que muitas vezes a gente faz sem perceber. Queira Deus me dar a graça de, enquanto estiver vivo, ensinar para vocês com retidão a palavra de Deus. Porque muitas vezes uma pessoa chega assim, diz assim, ó, eu estou aqui para profetizar bênção para a tua vida. Às vezes você está contrariando a
vontade de Deus. Como você vai profetizar bênção para gente que está atolada no pecado, vivendo em rebeldia, não quer nada com Deus, está ali, sabe lá Deus por quê, e você diz assim: eu profetizo bênção, eu profetizo para você aquilo que Deus me mandar profetizar, porque eu não posso ir contra a vida dele. Os profetas de verdade, quando se apresentavam para fazer a vontade de Deus, eles não diziam assim, eu digo, eles diziam assim, assim diz o Senhor. Essa é a forma da profecia. Não é dizer assim, ó, eu profetizo bênção para a tua vida. Não. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo isso é Deus. Quem está dizendo isso é Ele. Eu não tenho autorização nem autoridade para lhe dizer nada. Eu estou dizendo o que eu ouvi de Deus. O Senhor diz assim, vai e diz assim para eles. E aí ele diz assim, assim diz o Senhor. Quem está falando para você é Deus. Amém. E a gente começa a contrariar. E a gente não anda no caminho que tem que andar, obedecer, seguir ao Senhor, ouvir sua voz, que nos dá os meios de nós conseguirmos aquilo que a gente precisa na vida, aquilo que a gente quer alcançar na vida. Ele nos dá os meios para isso. Os outros apóstolos foram poupados, mas ele insistiu, e dizendo, eu darei a minha vida por ti. Não, Pedro, você não dá, eu vou contigo na morte e até para a prisão. Você, Pedro, tem certeza? Tu darias a tua vida por mim? Pois eu vou te dizer uma coisa, Pedro, o diabo te pediu para cirandar como trigo. E aí, irmão, você sabe o que é cirandar? Trigo, malhar trigo, quem sabe? Vocês sabem, todo mundo sabe. Existem muitas maneiras de malhar o trigo. A palavra certa é malhar. Você não lembra que como é o nome, Gideão estava malhando o trigo no lagar? É que existem várias formas. Malhar o trigo é pegar as espigas de trigo, as folhinhas, e botar assim, e eles pegam uma vara grande com outra ponta de pau e bate, o trigo pula, e bate. Ou então tem outra maneira, eles pegam um pedaço, um porrete de coisa assim, bota ele assim, pega aquelas coisas assim, vai tum. É isso que o diabo quer fazer com você, queria fazer com Pedro, e quer fazer comigo. Ou então tem outra vez, ele pega também as espigas e pega uma peneira e bate assim, para lá e para cá, para soltar os grãos. Depois que soltar os grãos daquela palha, tira a palha para lá, não terminou ainda. Ele pega assim uma peneira e joga para cima, que é para as palhas sair. A casca. Jesus está dizendo, deixa eu tirar a casca de Pedro, vamos ver quem ele é. Vamos ver se ele é trigo ou se ele é joio, porque ali também tinha o joio misturado com o trigo, não é? Que era um grão, se não me engano, menor, né? Então aquilo que não ficava na peneira caía fora. O que ficava na peneira era o trigo, e o joio, como era um grão menor, ficava além de descascado, assim, olha, tu pensou que o Pedro era trigo, mas ele é joio. Apanhou, não aguentou, fugiu pelo buraco. Se foi, não tem mais. Irmãos, a obra de Deus é uma coisa muito séria. A igreja é uma coisa muito séria. A igreja é de Deus. E a menos que Deus não exista, pode fazer o que quiser. Como fazem por aí, xingam Jesus, xingam Deus. Pode fazer. Mas aqui, além de Deus, além dos anjos do céu que estão olhando o que nós estamos fazendo, tem alguém também interessado na nossa vida, e é o diabo, olhando o que a gente está fazendo, olhando da maneira como nós estamos andando. E aí ele diz assim, você não é crente mesmo, Pedro, mas você me irrita com essas histórias aí, eu vou botar você nu, diante do mundo, eu vou desmoralizar você. É isso que ele faz. E Jesus disse assim, Pedro, o diabo te pediu para cirandar, para malhar você. Isso dói, isso é doloroso, isso traz, meus irmãos,
um desespero para nós. Às vezes, quantas vezes acontece de muitos pregadores sinceros sobem no púlpito, pregam e são usados e tudo mais, e depois eles ficam tão enojados de si mesmos que eles dizem assim: eu acho que eu nunca mais subo no púlpito para pregar, porque todas as palavras que ele disse ali, o diabo tentou ele lá na rua. Porque, meus irmãos, a guerra não é aqui, a guerra está lá fora. Pedro, aqui eu estou com você, aqui eu roguei por você, aqui eu estou falando por você, aqui no meio, no nosso meio, com os discípulos, com a presença de Jesus Cristo. Você é forte, você é valente. Eu quero saber, quando você pisar os seus pés lá fora, que você estiver sozinho, que os ímpios, os inimigos do Senhor te cercarem e dizer: você é um deles. O teu mestre está indo para a cruz e você é um deles também. Não, eu não sou. Bateu o pavor, bateu o medo. Irmãos, o que adianta ser crente se não for crente de verdade? Eu já sei para que serve um crente que não é crente de verdade. Ele serve para ser pisado pelos homens, jogado na rua e ser desmoralizado. Não é assim que a Bíblia diz? Para nada presta, porque o diabo fica com raiva dele, porque ele fica mostrando uma coisa que ele não é, e aí ele não tem a proteção de Deus e não tem a graça para vencer a Satanás. E aí, mas com Jesus nós temos tudo, não é? Com Jesus, meus irmãos, nós estamos seguros, porque ele nos tolera. Bastava a Pedro o que basta a qualquer um de vocês: reconheça as suas dificuldades, reconheça que não é fácil, não é fácil mesmo, porque se fosse fácil você não vai mesmo para lugar nenhum. Agora, se você souber que é difícil, você vai orar, você vai jejuar, você vai pedir a Deus: mas por que eu vou fazer isso? Mas é tudo o que você precisa para ser feliz. Eu não sei, eu fiquei procurando essa semana inteira para saber se o fogo lá na Califórnia apagou. Você sabe que a mídia esconde isso, não deixa ver. Eu só vejo só em inglês, e está queimando de novo, e a coisa não para. Mas em português eu não vejo mais. Por que eles escondem? Porque existe essa conotação de que é realmente uma punição divina, e eles não querem, eles querem ignorar, quer dizer que não é, sendo que lá é inverno, né? Esses incêndios, eles acontecem geralmente nos meses de setembro, ali quando é verão lá, mas lá é inverno, então é meio esquisito, né? Que um fogo tão devorador tenha destruído tanta coisa em pleno inverno, não é? E tem muitas coisas, mas eles não querem entender, não querem saber. Então é isso que nos espera no mundo. Querer as coisas do mundo. O que é que nós precisamos para viver, irmãos? Irmãos, as coisas que Jesus ensinou do Evangelho, a pérola de grande preço, o tesouro escondido, ele vale tudo. Jesus vale tudo, vale o mundo inteiro. Aí ele diz: e do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele se perder? O que adianta a fama do mundo inteiro, o dinheiro do mundo inteiro, se ele se perder, se ele vai para o inferno, para a eternidade, sem Deus, sem nada? Irmãos, o fim da nossa vida, quando nós morremos, não pense na eternidade que vai demorar para Jesus chegar, vai demorar para acabar o mundo. Sabe quando é que o mundo vai acabar? Quando você morrer. Quantos dias de vida você tem? Quantos anos você tem? É assim que eu penso. Eu não estou esperando daqui a 1000 anos, 100 anos, 300. O tempo que o mundo vai durar para mim é o tempo que eu tenho de vida. O mundo, esse ditado é fatal. O mundo acaba para quem morre. Acabou a história. Quem morreu, acabou o mundo. O mundo acabou para quem morreu. O que ele tinha que fazer de bom, ele fez. O que tinha que fazer de mal, ele fez. Ele não faz mais mal a ninguém, ele também não faz nada de bom. Agora ele vai para o seu destino eterno. E quando do outro lado as coisas, elas simplesmente assumem
um caráter eterno, imutável, nada muda lá. Você sabia que eu tinha tanta coisa para falar nessa palavra aqui, mas eu não gosto de abusar do horário? Você sabia que Deus não põe remendo em nada? Eu aprendi isso e foi uma das coisas melhores que eu aprendi na minha vida. Foi aceitar as pessoas como elas são. É assim, eu olho para minha esposa, ela é daquele jeito, eu amo minha esposa como é. Olho para minha filha, eu gosto dela como é assim. Eu vejo os irmãos, quero eles como é. Como são? Por quê? Porque, meus irmãos, ninguém muda ninguém. Você sabe que só Deus muda uma pessoa, mas Ele não muda. Vocês sabem como é que acontece quando nós vamos para Jesus? O que acontece? Deus diz assim, olha, você não tem jeito. O único jeito é você nascer de novo. É ou não é? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, porque Deus não fica remendando aquilo que não presta. Deus não fica mudando coisa. Se fosse um pouquinho, vai um pouquinho mais. Você tem que melhorar mais. Você tem que melhorar. Não, nada em você presta. Você tem que nascer de novo. Tem que começar do zero. Aleluia. Você tem que ser bom todo e produzir 100% coisas boas. Porque você pode. Porque quando você nasce da água e do Espírito de Deus, que você não sabe como, mas você não nasceu da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E Deus diz assim, renova esse homem, e ele nasce de novo pelo Espírito Santo de Deus, e pela água, e pela palavra. E ali no batismo é a prova disso. Surgiu das águas uma nova criatura. É assim, meus irmãos. Deus não fica remendando o que não presta, o que é bom, o que é bom, o que é bom já nasce feito. Quando Deus faz o homem que ele nasceu de novo, ele é bom. Ele já nasceu direito, já nasceu bom. Agora, meus irmãos, crente remendado, crente emendado, crente renovado, isso não existe. O que é bom tem que melhorar. Agora, o que não presta, é o que a Bíblia diz, né? Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é ímpio, fique mais fazendo impiedade. Quem é bom, faça o que é bom, porque o tempo acabou. Vamos aproveitar aquela oportunidade que Deus nos deu. Se você quer ter uma vida nova, quer. Eu vou te dar uma vida nova. Você vai nascer do zero. Bebezinho de Jesus. E a comida é aqui, a palavra de Deus. É o leite espiritual que te faz crescer. Agora você ficar por aí correndo, escutando homens falando mentiras, como a Bíblia diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua consciência, que sobe em cima de um púlpito para contar história, não lê a palavra de Deus e fica falando coisas pelos cotovelos. Quem segue essas pessoas, irmãos, você está num caminho largo, está no caminho da perdição. Mas Deus nos dá a graça, né, de vivermos felizes com Ele. Então, quando a gente chegar na presença de Deus, é para você ser fiel. Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Tenha misericórdia de mim, porque se Deus tiver piedade e compaixão de nós, a Bíblia diz que nós nunca jamais tropeçaremos. Se nós fizermos como Ele está mandando, olha, se vocês fizerem isso, nunca jamais tropeçareis. Por que você tropeça? Você tropeça porque você olha para o mundo. Você quer o mundo. Você quer seguir o mundo. Como se o mundo tivesse alguma coisa para você. Tá bom, você tem uma mansão bem bonita agora. 100 milhões, né? Então agora vai lá, dá uma olhadinha lá. Onde é que está a tua mansão? Eu quero ver alguém botar fogo no meu apartamento que eu tenho lá com Jesus. Eu quero ver o fogo chegar lá. Se coloca de pé em nome do Senhor. A Bíblia diz assim: onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Né? Fazei tesouro no céu, juntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não come. E junta mesmo, e junta lá, que é bom. Ali vai durar mesmo, para sempre. E eu espero ter uma casinha lá, um lugarzinho para mim. Aleluia, meu Deus. Irmão, passe aqui na frente, vamos orar a Deus. Então, o que nos ensina essa palavra? Vamos fazer um resumo. Nos ensina o seguinte, meus irmãos, que falar é fácil, fazer é difícil. Jesus sempre nos
confrontou com essa verdade. Você não deve ser ouvinte esquecido. O que ouve a palavra de Deus e não põe em prática, vem o diabo e derruba. Você tem que fazer, você não pode falar, tem que fazer. É importante a gente ter mais ação e menos palavra. A palavra dos lábios só leva para o empobrecimento, mas em todo o trabalho aproveita, né? Se você pega uma cadeira dessa daí e passa um pano nela, você tem um proveito, fez alguma coisa de útil. Agora você diz, eu vou lavar amanhã, depois da manhã eu vou passar, vou comprar um pano, vou fazer isso. Isso não funciona. Funciona é você ver a necessidade lá e cumprir. Ou se não puder fazer, né, ficar quieto. É isso que aqui nos ensina. Falar é fácil, fazer é difícil. Sabendo disso, vamos pedir a misericórdia de Deus que nos ajude. Amém? Vamos orar? Isso, irmã Josiane.